Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olá, benditos! Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para um homem talentoso, responsável pela confecção da maioria dos objetos que nós lemos nesse capítulo. Isso nos mostra que não são apenas os dons carismáticos que são importantes no reino de Deus. Os dons de serviço também são muito valiosos e todos são dados graciosamente pelo Senhor. Então, vem comigo. A maioria das pessoas se lembra do rei Salomão como o homem que construiu o templo de Deus em Jerusalém. Mas durante o seu reinado, ele se ocupou com várias atividades diferentes. O trabalho da construção da estrutura do templo levou 7 anos para ser completada, mas ainda foram necessários vários anos para que o interior fosse decorado e a mobília e os utensílios fossem confeccionados. Enquanto o grupo de trabalhadores estava ocupado com o templo, Salomão planejou e construiu um palácio para si, que era uma combinação de residência pessoal, palácio do governo, depósito de armas e centro oficial de recepções. Salomão levou 13 anos nesse empreendimento. O palácio tinha quase o dobro do tamanho do templo e provavelmente 2 ou até 3 andares. Media cerca de 44 metros de comprimento, 22 metros de largura e 14 metros de altura. E era conhecido como a Casa do Bosque do Líbano, pela quantidade de cedro do Líbano que foi usada. Só as 45 colunas de cedro colocadas ali já davam a impressão de se estar em uma floresta majestosa. O edifício todo incluía 2 pórticos, que eram as 2 entradas cobertas, a residência do próprio Salomão, uma residência para a sua esposa egípcia e talvez para parte do seu harém, a sala do trono, que era a sala de julgamento, revestida de cedro do chão até o teto, e um salão espaçoso para recepções, todos integrados por um grande pátio separado por paredes parecidas com as do templo. Tudo feito com pedras valiosas e grandes, cortadas sob medida e de cedro. Mas ainda havia muito a ser feito. O interior, tanto do templo como do palácio, ainda precisavam ser decorados e a mobília e os utensílios precisavam ser confeccionados. Sem esses itens, os sacerdotes não poderiam realizar o seu ministério. Então Salomão requisitou que trouxessem de Tiro o melhor artesão da época, Hirão. Hirão, que não era o rei de Tiro, era na realidade um israelita por parte de mãe, da tribo de Naftali, e gentio por parte de pai. Seu pai, já falecido, era natural de Tiro, e foi com ele que Hirão aprendeu todo tipo de trabalho em bronze. Hirão era um excelente artesão e Salomão o contratou para fazer todo o trabalho artístico do palácio e também do templo, conforme o padrão do tabernáculo. Todos os utensílios que Hirão fez para o rei Salomão e para a casa do Senhor eram de bronze polido. E eu quero chamar a sua atenção para os versículos 21 e 22, onde diz que Hirão moldou 2 colunas grandes de bronze, cada uma com cerca de 8 metros de altura e 5 metros de circunferência. Tinham cerca de 10 centímetros de espessura e, portanto, eram ocas. Elas não sustentavam nenhuma parte do templo. Uma das colunas se chamava Jaquim, que significa ele estabelece, e a outra se chamava Boaz, que significa nele há força. Essas 2 colunas ficavam do lado de fora da entrada do lugar santo. Os significados dos nomes das colunas, sem dúvida, se referem ao Senhor e davam testemunho ao povo de Israel que Deus havia estabelecido sua nação e que a fé no Senhor era a sua única fonte de força. Hirão fez ainda um enorme altar de bronze de 10 metros de cada lado, o imenso mar de fundição que substituiu a bacia de bronze do tabernáculo e que seria usada para a higiene dos sacerdotes,
Fez ainda 10 carros de metal com uma decoração belíssima, medindo 2 metros de cada lado, e cada um dos 10 suportes levava uma pia que podia conter quase 900 litros de água cada uma e que servia para lavar o que era relacionado aos sacrifícios. Hirão fez ainda o altar de ouro do incenso, os castiçais e as mesas para os pães. No tabernáculo construído por Moisés, havia apenas uma mesa para os pães, mas o templo possuía 10 mesas de ouro, 5 alinhadas de cada lado do lugar santo. O tabernáculo feito por Moisés tinha apenas um castiçal ou candelabro de ouro com 7 lâmpadas, mas no templo havia 10 castiçais de ouro no lugar santo, sendo 5 na parede norte e 5 na parede sul. Eram esses castiçais que forneciam luz para o ministério dos sacerdotes enquanto eles estavam ministrando ali no lugar santo. Hirão fez ainda vários outros utensílios, de modo que o templo era uma estrutura imponente com uma mobília cara feita de ouro e de bronze polido para facilitar o ministério diário dos sacerdotes. Todas essas grandes obras de arte e objetos de grande valor foram colocados no templo. É impossível calcular o valor total gasto nessa construção. Quando o templo finalmente estava pronto e equipado com todos os móveis e utensílios necessários para o culto ao Senhor, o rei Salomão trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo entre os tesouros da casa do Senhor. E no próximo capítulo, nós vamos falar sobre a oração profética de Salomão, uma oração que séculos depois ainda seria ouvida pelo Senhor. Confira comigo amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!